Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 22, livro de Lucas, viu, né? Meu sonho era ser carioca. Capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 39. Lucas capítulo 22, versículo 39, a Bíblia diz o seguinte, olha, quem achou diga amém. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai, para que não entreis em tentação. Ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E no versículo 43, a Bíblia continua dizendo, 44, desculpa. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu te rendo graças por sua palavra. Eu sei que ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, mas antes, ela cumpre o propósito para qual foi designado. Obrigado hoje à noite, Pai, por olhos para ouvir, olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra nessa noite, a nossa vida, Pai, nunca mais será a mesma. Nunca, nunca, nunca. Quem crê, diga aleluia. Então hoje eu tenho no coração de falarmos sobre a força motriz da vida espiritual. Esse é o tema dessa mensagem, a força motriz da vida espiritual. E o que encontramos aqui em Lucas, no capítulo 22, é um tempo de grande desafio. Jesus foi enviado à terra e desde que ele nasceu, né, ele nasceu para um propósito muito bem estabelecido. À medida que ele foi crescendo, né, então ele já tinha muita aptidão pela palavra de Deus. Com 12 anos, ele já dava aula no Sinédrio acerca das revelações da palavra. Nenhum judeu era maior do que ele no tocante à explanação da palavra. As pessoas ficavam admiradas sobre ele. E ele sabia o propósito para o qual o que ele foi enviado, né? Então, apesar de ter nascido da barriga de uma mulher, você sabe que ele tinha um pai chamado José, que era um pai adotivo, né? Porque não foi o pai biológico, porque aquele menino chamado Jesus nasceu do próprio Deus. Foi o Espírito Santo que colocou aquele menino dentro do ventre da Maria, né? De modo extraordinário e assombroso. E ele nasceu como Salvador da terra, veio e viveu até os 33 anos e meio aqui nessa terra. No entanto, ele tinha família, irmãos, ele tinha uma passagem pela terra. E a Bíblia diz que mesmo sendo Deus, em Filipenses no capítulo 2, no versículo 5, ele não teve o ser igual a Deus como usurpação, mas ao invés de ficar assim ofendido porque ele era Deus e veio para a terra, o que a Bíblia diz é que ele se esvaziou da sua glória e assumiu a forma de homem. Ou seja, a Bíblia está dizendo que apesar de ser enviado por Deus a essa terra, dele ser Deus, porque a Bíblia fala que nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, o que nós chamamos de Trindade. Inclusive Jesus, ele já estava trabalhando antes da fundação do mundo. A Bíblia diz inclusive em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, que a terra, no princípio Deus criou os céus e a terra. Diga comigo, no princípio, diga Deus criou. Então a palavra Deus que aparece no original do hebraico da antiga aliança aí é a Trindade, é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Os três estão ali trabalhando, é um Deus só, mas cada um tem uma maneira de executar a sua missão e a sua função. Então esse Deus chamado Jesus, ele saiu do céu enviado pelo nosso Deus e ele veio para cá. Agora, ele não se sentiu humilhado porque ele veio para cá, porque a missão dele foi bem estabelecida antes da fundação do mundo. Então Deus não ficou atemorizado com a crise da terra, viu os problemas que as pessoas estavam enfrentando e pensou, qual é o plano B? Vamos enviar você para lá. Não, Jesus, ele já tinha a sua existência pautada, o propósito da sua existência já era, na plenitude dos tempos, aparecer aqui na terra e ser enviado como Filho de Deus, para nos livrar da mão do pecado, da mão do diabo e da vida no pecado. Então tudo estava bem estabelecido. O fato é que ele tinha família,
família, ele tinha irmãos, ele tinha pessoas que caminhavam com ele, inclusive discípulos, a princípio 12, depois 70, e continuou crescendo, né? E a Bíblia nos mostra em Lucas, no capítulo 22, que ele está naqueles dias que estavam antecedendo a sua ida para a cruz do Calvário, apesar do propósito ser bem estabelecido e dele entender que ele foi criado para aquele plano. Quando ele soube que estava chegando os dias que ele seria levado para a cruz, ele está cercado por pressão, porque ele tem um corpo de carne e ele, na qualidade de homem, tem emoções também, e as emoções de Jesus são vistas em vários momentos da sua caminhada na terra, inclusive em João, quando a Bíblia diz, né, sobre o seu amigo Lázaro, e a Bíblia diz que Jesus chorou. Diga comigo, Jesus chorou. Então é uma atitude emocional quando você vê alguém partindo e você chora, né? Você fica emocionado com aquilo. São as emoções. Jesus também tinha emoções. Então ele estava ali naquele dia em que precedia, naquele momento em que precedia a sua entrega na cruz do Calvário. O que ele faz? A Bíblia diz, como de costume, ele vai para o Monte das Oliveiras para ter um tempo de oração. É tão curioso olhar para essa história e perceber que até no momento da pressão Jesus orava. E aqui está um ponto importante para nós, porque muitos cristãos dos dias de hoje, eles estão orando quando estão bem, ou quando eles estão muito animados para alguma coisa acontecer, e quem sabe eles nem têm uma vida de oração, mas quando tudo está sendo bem, está indo bem, quando as contas estão sendo pagas, quando os sonhos estão sendo realizados, pelo menos eles levantam a mão e dizem, Deus é bom. Agora, a Bíblia mostra que Jesus, ele tinha o hábito da oração. Uma coisa é você fazer uma prática espiritual uma vez na semana ou duas, outra coisa é você ter o hábito de uma prática espiritual. Isso significa que quando você estiver passando por um momento em que você não esperou passar, o que é hábito na sua vida é o que vai prevalecer sobre a sua vida. Então às vezes os cristãos, eles estão buscando socorro em Deus quando as coisas começam a dar errado e eles não sabem o que fazer. Por quê? Porque não praticam, não têm a prática das coisas espirituais no seu dia a dia, na vida cotidiana. O texto de Lucas 22, no versículo 39, começa nos contando que Jesus, como de costume, foi ao Monte das Oliveiras escolher um lugar para orar. Veja, você pode orar em todo tempo, na sua casa, no seu carro, mas existe uma chamada para nós nesses dias, para que nós encontremos urgentemente um lugar de oração. Existe um momento na nossa vida, um momento no nosso dia, em que nós precisamos desligar a televisão, sair do carro, sem estar no chuveiro, preso no banheiro, e parar para dizer para todo mundo, agora eu vou orar. Amém? Porque nós somos da fé, e nós sabemos que o Espírito Santo está dentro. Diga aí, o Espírito Santo está dentro de mim. Agora, essa não pode ser uma desculpa para que você não tenha mais momentos específicos de oração, porque eu conheço muitas pessoas da fé, que elas têm uma grande consciência, que elas são casa de Deus, mas elas não têm comunhão e relacionamento com aquele que habita dentro dessa casa. E isso você desenvolve não só falando quando você está preso, porque quando você está no chuveiro, você está preso. Quando você está num carro, você está preso. Então é conveniente para você. Agora, como o pastor acabou de falar, quando Abraão sobe aquele monte Moriá para sacrificar o seu filho, o que aparece? A provisão aparece. Eu quero dizer para você que Deus, ele vai sempre enviar a provisão para você no seu ponto de entrega e no seu ponto de sacrifício. Não é todo dia que nós estamos a fim de sair da nossa rotina, do nosso cotidiano, da nossa vida acelerada, fechar a porta do nosso quarto e falar com o nosso Pai que nos vê em secreto. Mas a Bíblia nos dá uma garantia, que quando fechamos a porta do nosso quarto e falamos com o nosso Pai por meio da oração que nos vê em secreto, Ele nos recompensará em público. Ou seja, a sua recompensa nesses dias, ela é tão grande quanto a sua vida de oração. Quem aqui diga aleluia. Amém. Me lembro que quando eu me converti, as pessoas do meu círculo cristão, né, elas diziam, olha rapaz, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. E de fato nós sabemos que o poder já está dentro. Mas sabe, ainda que você tenha o poder dentro, às vezes você não sabe sacar esse poder que foi depositado para resolver as coisas na sua vida, porque tem pouca oração. Então, algumas notas são importantes nesse primeiro tempo, nesse primeiro texto que nós estamos lendo aqui. Primeiro, para Jesus, orar é um costume. Segundo, a Bíblia diz que Jesus orava até debaixo de agonia. Diga aí comigo, Jesus orava até debaixo de agonia.
Ou seja, não é falta de fé, ou passar por momentos de situação contrária, não significa que você não está em fé. Agora, a sua atitude no meio da tribulação é que vai nos mostrar o nível de fé que você está andando nessa terra. Então, as atitudes, as circunstâncias, os últimos dias de Jesus, e você pode pensar, são meus últimos dias na terra. Se você soubesse que Jesus está voltando semana que vem, quem sabe você venderia o seu carro, porque você pensou assim, venderia a sua casa. Olha, tem lugares no mundo que eu ainda não conheço, eu vou fazer uma venda logo, qualquer preço eu aceito, porque eu vou fazer uma viagem de pelo menos 5 dias para voltar, para ser arrebatado com a minha família. Quem sabe você ia tirar todo o dinheiro do banco, comprar alguma coisa que você quer, para desfrutar, porque você está guardando embaixo do travesseiro, porque você não sabe como vai ser o futuro. Eu vou te dizer, o seu futuro vai ser melhor do que agora. Amém? Então, você talvez tomaria várias atitudes se você soubesse que o seu fim estivesse próximo, né? Ou a sua partida. Agora, o que Jesus faz quando ele sabe que ele está indo para a cruz e que ele vai mudar de atmosfera? Porque apesar de ficar aqui por mais 40 e poucos dias na terra, encontrou os discípulos, ele de fato depois daquela estação foi embora, e ele subiu com o seu corpo glorificado. E agora o Espírito Santo está aqui. Nos últimos dias, o que ele fez na vida dele? Quais foram as suas escolhas? As mesmas que faziam parte da sua vida cotidiana. O que é que fazia parte da sua vida cotidiana? Oração. Às vezes nós queremos ter alguma atitude diferente, mas na verdade, as atitudes e os caminhos que você está entrando hoje, eles combinam muito com as atitudes que você tem todo dia. Não pense que você vai conseguir colocar uma máscara e colocar uma capa de super-homem se você não anda em ousadia, intrepidez e coragem de modo habitual na sua vida. Não dá para vestir uma armadura de crente no dia que você vai para a igreja. Mais cedo ou mais tarde vai ficar claro que você não tem uma vida cristã na prática. E muitas pessoas desses dias precisam compreender definitivamente o que eu falo nessa igreja, que eu ouvi do irmão Reagan há mais de 10 anos, eu falo sobre isso aqui. Entrar numa igreja não te faz um crente, assim como entrar numa garagem não te torna um carro. Se você não praticar os princípios da vida espiritual, você não vai ter recompensas, você não vai viver o plano de Deus, e nos dias em que as coisas estão apertadas para você, você não vai saber o que fazer. Mas se as práticas espirituais, ou se os princípios espirituais estiverem presentes na sua vida cotidiana, até debaixo de agonia você congrega, até debaixo de agonia você ora, até debaixo de problema você coloca a mão para cima e dá um glória a Deus bem alto. Até quando o ano está acabando, você está com expectativa que algo bom ainda está para acontecer. Não é assim? Mas a vida cristã não é uma maquiagem que você passa para vir aqui e você tira quando chega em casa, ou é ou não é. E se você é um novo cristão, que bom, você vai ganhar essa prática. Mas se você é um cristão mais maduro, você precisa urgentemente se dobrar às práticas espirituais. Veja, eu estou falando sobre Jesus. Ele estava com um plano anunciado. Ele sabia que apesar da cruz, a vitória era certa. E mesmo sabendo o plano de vitória, ele não se recusava a orar, ou ele não deixava de ir para o seu lugar de oração. Agora, me chama a atenção um terceiro ponto muito importante em Lucas 22, e no versículo 45, eu quero ler de novo isso, versículo 45, tem alguém aqui? Diga aleluia. Versículo 45 e 46, a Bíblia diz que levantando-se da oração, diga comigo, levantando-se da oração. Então que bom que nós podemos orar andando, orar sentado, né? Mas existe um nível de oração que faz você pôr a cara no chão. Então eu não sei que tipo de experiência na sua vida espiritual você já teve com Deus, mas as melhores que eu já tive não foi na comunidade, na unção coletiva, foi no meu gabinete com a sala fechada, com a cara no chão. E não é que você vai desfrutar da presença só se ficar com a cara no chão. O que eu estou dizendo é que existem lugares de oração, ou existem momentos de oração em que você, sem premeditar, sem perceber, quando você nota, se dá conta, você está deitado dizendo: Senhor, eu dependo de você. Há um tempo atrás eu estava orando aqui, depois de 2 ou 3 horas de oração, e uma presença tão forte estava no meu gabinete, e eu só me lembro de ficar estirado no chão, uma palavra de Isaías 44 ecoando sobre o meu espírito naquela manhã. E quando eu olhei para frente, eu não tinha força para levantar a minha cabeça. Aqui é uma experiência pessoal, ok? Você pode acreditar ou não pode acreditar, mas eu olhei, eu só levantei a minha cabeça assim, eu não conseguia fazer assim, porque eu estava deitado
de bruços. E quando eu abri os meus olhos, eu vi 2 sandálias diante de mim. E o que eu via era uma mão derramando sobre o meu corpo todo, sobre a minha cabeça, um balde de água. Era como uma corrente vindo do céu. E o texto que ele tinha me dado em Isaías 44 era sobre as torrentes de água inundando a minha vida. Ou seja, o próprio Jesus estava ali no meu tempo de oração. Quem está aqui, diga aleluia. Você pode ter encontros com Jesus no seu tempo de oração? Você não crê? Quem sabe você está no seu tempo de oração e alguém como Elias aparece para você? Você pode pensar, mas ao homem não é dado morrer uma só vez? Sim, e quando foi que Elias morreu? Quem está aqui? Porque a Bíblia diz que ele foi arrebatado. Ó, você imagina você está no seu gabinete, na sua sala, e Elias aparece. Oi, querido. Hã? Você sai correndo ou você recebe tudo? Hã? Onde é que está o corpo de Moisés? Alguém achou? Quem sabe você vai estar no seu tempo de oração e desfrutando de ambientes como esse. Irmãos, a vida espiritual não se resume a sentar aqui de domingo. Porque isso aqui não é um passe que a gente dá em você, não. Isso é coisa de macumba. Vou na igreja para me sentir bem. Não sei, se for eu que estiver pregando, pode ser que a princípio você se sinta um pouco mal. Mas esse sentimento vai produzir arrependimento que vai fazer você avançar na vida. Não é? Então, é importante que você compreenda e tenha expectativa que o seu lugar de oração não pode ser substituído por nada nessa terra. Sabe de uma coisa? Eu amo pessoas, eu amo passear, eu amo estar com pessoas, mas eu troco qualquer coisa por um tempo de oração. Eu estava lá em Angola e o pastor Samuel, em determinado dia da nossa estadia lá, ele fez um banquete na casa dele, né? E eu, em um dia fui, em outro dia eu não pude ir, porque eu decidi ficar. Eu troco qualquer coisa, irmãos, não é por trocar pessoas, mas se eu percebo que existe uma brecha para eu ficar a sós com ele, eu troco comida, eu troco passeio, eu troco entretenimento, qualquer coisa para um tempo de oração. Não tem nada melhor do que você saber que até debaixo de agonia você pode orar. E sabe o que troca a atmosfera de agonia por atmosfera de paz? A sua atitude de oração. Não é o seu dinheiro, não é a oportunidade que as pessoas vão te dar, não é o carro que você anda, a roupa que você está vestindo, mas a sua atitude de oração troca a atmosfera que você está carregando nesses dias. Agora, vamos voltar para o versículo 45, que a Bíblia diz que Jesus, levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos. Então não era Jesus só orando. Que bacana, porque eu vejo pessoas convidando as outras para ir no shopping, para ir no cinema, para ir fazer um churrasco, maravilhoso. Eu não encontro cristãos que me ligam dizendo assim, pastor, tem um tempo de orar para a gente orar hoje? Eu sou crente há 20 anos, nunca ninguém me chamou para orar. Quem está aqui? Eu nunca tive ninguém me ligando para marcar assim uma agenda de oração. Me ligam para muitas coisas, vamos fazer isso, fazer aquilo, mas a igreja não tem o hábito na coletividade da oração, e a maior evidência disso é que se nós parássemos esse culto e disséssemos assim para vocês, às 7 da noite, bom, o Espírito Santo está me sinalizando que hoje vai ser uma noite de oração. Quem sabe você veio a primeira vez aqui, nunca mais você voltaria. Que igreja estranha, ficamos orando o tempo todo. E o que se faz na igreja? Porque as pessoas vão ao gabinete procurar conselho, e muitas vezes eu digo assim, olha, vamos orar sobre isso. Não, só orar? Sim, vamos fazer o quê? Somos crentes. Olha, você não sabe, eu já tentei isso, tentei aquilo, agora só o que me resta é oração. Se oração é só o que te resta, nunca vai mudar a sua vida. Porque oração deve ser a primazia da sua prática espiritual. Então, a Bíblia está dizendo aqui que ele estava acompanhado dos discípulos que foram tentar orar com ele. Mas veja que o texto continua dizendo aqui, e os achou dormindo do que, gente? Mais uma vez, dormindo do que? Pronto, a Bíblia está dizendo que os discípulos foram. E sabe, os discípulos que andavam com Jesus sabiam, porque era prática, era o costume de Jesus subir ao Monte das Oliveiras. E eu não sei se você sabe, né? Mas talvez você já tenha ouvido que em Israel, em Jerusalém, naquele lugar, aquela posição geográfica, o Monte das Oliveiras, era o jardim onde era produzido maior quantidade de azeite. E Jesus decide orar onde tem produção de azeite. O que isso diz para nós? Que o seu lugar de oração é o lugar da produção da unção. Né?
Então ele vai para aquele lugar, ele escolhe aquele lugar, e os discípulos sabem, bom, se ele está indo para o Monte das Oliveiras, pelo menos é um dia de oração, tem uma tarde inteira, uma manhã toda, uma madrugada toda, então vamos prontos para orar. Mas aqueles dias eram dias que antecediam um grande problema, porque para os discípulos era uma perca, eles não compreendiam o plano da salvação. Eles estavam com dificuldade de compreender. Então para eles é o seguinte, olha, nós somos tão humilhados na terra, agora que nós temos um Salvador, um Mestre, que ele faz assim, e os milagres acontecem, ele vai embora. Como é que isso vai acontecer? Eles estavam tristes. E o que acontece quando as pessoas estão tristes? Elas não conseguem orar. A Bíblia não diz que os discípulos não queriam orar e que eles estavam preguiçosos, porque algumas vezes eu já ouvi essa mensagem dizendo que os discípulos eram preguiçosos, mas eu não acredito que homens que andavam de um lado para o outro o dia inteiro são preguiçosos. Não, a Bíblia diz que eles foram para o lugar de oração. Diga comigo, eles foram para o lugar de oração. Mas chegando lá, eles não conseguiam orar, porque eles dormiam de tristeza, depressão. Quando um problema está anunciado, quando uma situação contrária se levanta, e oração não é a prática da sua vida, não é o seu costume, você dorme e não consegue orar. Não é que você não quer, você não consegue. Então existe uma certa intimidação, porque a Bíblia conta, né, que quem estava no Jardim das Oliveiras era o próprio diabo. Satanás estava ali, só intimidando Jesus, e a pressão era tanta que o seu suor saía como gotas de sangue e caía sobre a terra. Então a Bíblia diz que o sangue derramado, que o sangue que cai na terra, ele tem uma voz, e ele fala até os dias de hoje. Tudo tem um propósito, né? Então o diabo estava ali no meio das oliveiras, e os discípulos, com aquele espírito de intimidação, percebendo aquela presença pesada do diabo, estavam tomados de medo, porque a palavra tristeza aqui também está ligado a medo. Eles estavam com tanto medo que não conseguiam orar. E eu quero te dizer que você, como cristão, a maioria das vezes que você não consegue orar, ou é porque está tomado por intimidação, ou tomado por medo, ou por falta de expectativa, porque essa palavra tristeza tem esses três caminhos: ou intimidação, ou medo, ou falta de expectativa. Então as pessoas cristãs dos nossos dias, elas estão animadas, empolgadas com uma mensagem positiva. Quem sabe elas estão confundindo a mensagem da fé, que é uma doutrina da palavra, com uma mensagem positiva. Mas quando pregamos fé, não estamos ensinando pensamentos positivos, porque é verdade que a mulher, em Marcos no capítulo 5, do 25 ao 34, que havia 12 anos com hemorragia, ela dizia: se tão somente eu tocar as suas vestes, porque à medida que ela dizia, ela pensava a coisa certa. Mas se você diz, pensa e não age, não é fé, porque a fé, ela começa na sua boca, ela muda a sua mentalidade e faz você ter uma ação até pegar para você aquilo que está disponível. Então você sabe separar o que é mensagem positiva do que é palavra da fé, quando aquilo que você está ouvindo só faz você dar um glória a Deus e mais nada. Mas quando é palavra da fé, você pega aquela rema que chegou para você, aquela palavra revelada, você diz ela, você renova a sua mente, mas você se move. Com dinheiro ou não eu vou fazer, com saúde ou não eu vou viver, com portas abertas não eu vou entrar, com muralha ou não eu vou chegar no meu destino. É diferente. Então os discípulos estavam ali dormindo de tristeza. Agora, não era só nos dias de Jesus que as pessoas eram intimidadas. E veja que o diabo, ele quer intimidar você no seu lugar de oração, porque é no lugar de oração que você recebe revelações que vão marcar a sua vida para sempre. Então, em momentos de oração, Deus faz coisas que você nem pode imaginar. Se você pudesse escolher, e se nós estivéssemos aqui, tivéssemos que escolher, ou fazer uma coisa, ou orar, com certeza a nossa primeira tomada de decisões deveria ser orar, porque não se constrói nada na terra sem oração. Quando a igreja foi estabelecida, Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E agora, Pedro, o que você ligar na terra, diga comigo, ligar na terra, diga, terá sido ligado no céu. Então oração é um interruptor. Você começa e a luz acende. O que você ora é o que vai ser estabelecido. Se você não ora, não tem nada para ser estabelecido. Aí você pode vir à frente, eu posso impor as mãos sobre você, e você pode receber uma saída pela misericórdia de Deus, ou pela unção que foi depositada da parte de Deus para a minha vida. Você pode receber alguma coisa na sua vida. A questão não é o que você recebe, é o que você segura depois.
Porque eu estou cansado de ver pessoas que se convertem e perdem a saúde, que recebem cura e perdem a saúde, que recebem uma provisão financeira e perdem tudo de novo, que pela fé recebem um carro e depois o carro vai embora. Será que está priorizando a vida de oração? De entrar no quarto e dizer, ó, não, eu não vejo televisão, é muito raro. Eu não estou dizendo que é pecado ver televisão, mas se você vê mais televisão do que faz oração, tem algum probleminha na sua vida. Porque tem pessoas que levantam da cama já com o Instagram aberto. Se fosse com oração, sua vida seria outra. Se você for um psicólogo, um médico das emoções, ele vai te estimular a fazer uma coisa que é princípio bíblico. Quando você se levantar, não polua a sua mente com coisas que vão danificar o seu dia, pegando notícias de jornal, e-mails que você recebeu, informações na timeline da sua rede social. O que você deveria fazer? Se sentar por um pouco. E se você é muito apressado pela manhã, acorde mais cedo, só para se sentar. Ainda que você não possa falar, porque pode ser que alguém esteja dormindo em casa. O Chile está dormindo quando eu acordo. Quando as crianças estão indo para a escola, ela acorda antes de mim. Mas quando as crianças não estão, ela está dormindo quando eu acordo. E aí eu ponho meu pé assim, balanço um pouco e só fico ali, pai, você é tão bom. Você é tão bom. Se recuse a abrir a sua rede social antes de uma hora que você, até uma hora que você está acordado. Ou seja, se você acorda às 8, abra a rede social só depois das 9. A sua primeira hora do dia tem que ser para Ele. Quem está aqui, diga aleluia. É o seu dízimo. Para que você dá o dízimo em dinheiro? Você dá 10% para consagrar 90%. Porque essa mesma moeda que você compra comida, o bandido usa para matar pessoas. Então nós precisamos redimir isso aqui e trazemos na igreja, para que os outros 90% não seja maldição para a nossa vida. Agora, por que você tem que dar a sua primeira parte do dia para Ele? Para consagrar o seu dia. Se você está colocando o seu dedo em rede social na primeira hora do seu dia, você está consagrando nisso aí. Aí você sabe, o show que teve, outro dia eu estava com alguém me dizendo, não vou falar isso não. Eu esqueço do negócio de YouTube, não posso falar, né? Não posso não, né? Não posso, tá bom, vira a página. Bom, os discípulos não estavam sozinhos. Jesus não estava sozinho, agora estavam dormindo de tristeza. E não é só nos dias dele. Veja comigo 1 Coríntios capítulo 15. 1 de Coríntios capítulo 15. Tem alguém recebendo alguma coisa aqui? 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 6. 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 6. O que eu quero te mostrar é que não eram só os discípulos que não conseguiam orar. Mas veja que coisa maravilhosa que estava acontecendo aqui. A Bíblia diz que depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então, o que está acontecendo? Paulo está narrando a ressurreição de Jesus. Diz que quando ele ressuscitou, ele apareceu de uma só vez para 500 pessoas. Eu imagino que tenha sido algo glorioso. Imagina você está diante de alguém com um corpo glorificado. Nós não temos ideia do que é isso, mas eles tiveram. Diante dos olhos dele, Jesus está ali agora. Ele já foi ao inferno, ele já foi justificado, vivificado, ele já subiu, ele já levou o sangue diante de Deus lá no trono de Deus, e agora ele foi enviado para a terra só para passar uma temporada aqui com o seu corpo glorificado. Note que nesse momento em que ele desce, a porta está fechada, os discípulos estão escondidos na casa, eles estão lá presos sem saber o que fazer, e Jesus nem abre a porta, ele passa pela parede. Para você ver quem é que eles encontraram depois da ressurreição. Um homem que não tem bloqueios para ele. Ele passa pelo meio da parede. Agora, essas pessoas eram os discípulos que subiam no Monte das Oliveiras e dormiam de tristeza. Agora Jesus, ele ressuscita para que eles saibam, olha, o plano está de pé. Eu fui, me entreguei para cumprir o plano, para que tudo se cumprisse, mas eu estou aqui para ser a evidência de que vocês estão no caminho certo. E aí a Bíblia diz que eles ficam como maravilhados. Veja comigo o que acontece em Lucas 24. Oh, glória a Deus. Tem alguém aqui? Diga aleluia. Lucas capítulo 24,
Versículo 44, eu amo essa parte, esse texto, porque quando Jesus aparece, e Paulo diz, olha, ele apareceu para 500 irmãos de uma vez só. Eu estou dizendo para você, que no lugar de oração ele pode aparecer, né? Então ele aparece para 500 ali, eu imagino que fogo que foi, que coisa poderosa, porque ele aparece e eles ficam maravilhados. Agora, em Lucas 24, 44, a Bíblia diz que a seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, quando ele aparece, o que ele faz? Jesus prega. Quando ele aparece em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, você pode pensar, mas Coríntios não é depois de Lucas? Sim, mas Paulo está narrando esse acontecimento que Lucas está falando aqui. Quando ele ressuscita, ele aparece para 500 irmãos. E ele aparece fazendo o quê? Ele aparece pregando, dizendo assim, olha, o que aconteceu comigo foi o que Moisés profetizou, foi o que os profetas profetizaram, e foi o que estava profetizado também no livro de Salmos. E eu precisava viver esse plano, porque a profecia apontou para isso, e agora eu fui submetido a esse plano, mas eu estou aqui para dizer que o plano continua de pé. Então eu acredito que aquele culto foi um culto poderoso. Imagina que nesse culto você vem para cá e ao invés de encontrar o seu pastor pregando, você encontra Jesus glorificado aqui dizendo, ó, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim até que estando morto viverá para sempre. Certamente você por um momento ficaria atônito pensando, será que é um fantasma? Como Pedro disse quando estava no barco no meio das ondas, ele fica com a visão um pouco turva, ele diz, será que é um fantasma que está diante de mim? Mas ele ouve e vem, e quando você começa a ouvir a mensagem, você sabe que a mensagem de fato não podia ser de outra pessoa senão de Deus. Quando Jesus começa a falar, você é testificado em você que ele é Deus, que é a palavra de Deus, e aí você começa a se abrir. Então, se fosse Jesus pregando aqui com o seu corpo glorificado, você estaria no chão, você estaria correndo, sei lá, você estaria de joelho, você estaria com a mão para cima. E esses irmãos aqui, eles tiveram essa experiência. Ele apareceu para 500 e foi um culto poderoso para 500 irmãos. E o que Jesus fez? Pregou a palavra para 500 pessoas. E o que acontece quando Jesus prega a palavra? A Bíblia diz em Lucas 24, versículo 52 agora. Lucas 24, 52. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande alegria. O que acontece aqui? A Bíblia diz que depois de ouvirem a palavra do Jesus ressurreto aqui na terra, com seu corpo glorificado, eles se tornaram adoradores. Eu estou dizendo que aqueles discípulos que não conseguiam orar de tristeza, agora a tristeza saiu quando Jesus prega, porque sempre que você ouve a mensagem e recebe a mensagem, a tristeza, a depressão, o medo, a intimidação é todo quebrado. E sempre que você considera a presença de Deus, e você pode pensar, se Jesus estivesse aqui eu seria outra pessoa, mas Ele e a sua palavra são a mesma coisa. A Bíblia diz em João 6,63 que a palavra dele é espírito e vida. Quem está aqui diga aleluia. Em Hebreus 4 a Bíblia diz que a palavra dele, ela é mais penetrante, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela divide a alma do espírito. Você pode pensar, ai que coisa maravilhosa seria se eu tivesse lá com aqueles discípulos, certamente eu seria uma pessoa diferente. Ei, mas quando você está exposto à palavra, você está na mesma presença que os discípulos desfrutaram, porque Jesus e a palavra são a mesma coisa. Diga aí para quem está do seu lado, Jesus e a palavra são a mesma coisa. Às vezes as pessoas, elas têm uma atitude na presença de alguém e outra atitude na ausência daquela pessoa. Então, talvez eu possa falar para você, como pastor dessa igreja, rapaz, não faz isso. Você, na minha presença, não faz, porque você me respeita, então você não faz. Mas se eu viro as costas, você faz. Então, isso não é nem respeito. Eu nem sei do que se trata isso. Às vezes somos assim com Deus. Então, se estamos na igreja, ninguém vai fazer nada errado, porque aqui nós temos consciência que Deus está aqui. Mas isso aqui é um modelo de quem você é. Você sai daqui e tudo que está acontecendo aqui continua acontecendo dentro de você. Você é casa de Deus. E na casa de Deus tem o quê? Adoração, consagração, oração, poder de Deus, milagres acontecendo. Então, quando a casa de Deus, quem é casa? Quando a casa de Deus vai embora, o culto continua.
Isso aqui é só uma imagem do que acontece com você 24 horas, 7 dias por semana. Agora, às vezes as pessoas não têm o mesmo tipo de intenção, ou não têm o mesmo tipo de atitude fora da igreja. Por quê? Porque elas pensam que lá elas não estão na presença. E às vezes você percebe isso na oração das pessoas. Eu lembro de um tempo em que eu ouvia as pessoas orando e elas diziam assim: Pai, entramos na sua presença. Agora veja, quando você nasceu de novo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz que você foi feito nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E porque você foi feito nova criatura, agora o Espírito Santo, que é o próprio Deus, é o agente da unção, ele está dentro de você. Então, você não entra e sai da presença. Você está na presença. Então, esse tipo de oração revela o tipo de consciência que as pessoas cristãs estão tendo nesses dias. Porque elas dizem, entramos na sua presença. E eu sempre pergunto, onde é que estavam até agora? Se não na presença. Quem está aqui, diga aleluia. Né? Então, os discípulos ficaram atônitos em Lucas, no capítulo 24, versículo 52, quando eles viram a pregação do Cristo ressurreto. Eles não só ficaram animados com expectativa, mas se tornaram adoradores. Uau! Então aqueles homens que não conseguiam orar, depois de ouvir uma mensagem, se tornaram adoradores. Isso é ótimo, isso é muito positivo. Mas abra comigo Marcos, no capítulo 16, no versículo 20. Você pode abrir no telão para mim, Marcos, capítulo 16, versículo 20. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 20. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui em Marcos capítulo 16, versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Sabe o que aconteceu? Com aqueles medrosos que não conseguiam orar, tomados por tristeza e intimidação, depois que ouviram a palavra naquele culto do pastor Jesus, e eles ficaram animados e começaram a adorar, e voltaram para Jerusalém, que era o único lugar que eles não queriam estar, porque Jerusalém era o centro da perseguição. Mas quando você se torna consciente da presença, você vai para aquele lugar que estão te intimidando, dizendo que você não pode estar. Então não importa o que o diabo falou ao seu respeito esses dias, se você está consciente da presença, você vai para lá e diz, eu cheguei. Né? Então eles foram animados e não só foram adorando, porque depois se tornaram adoradores, viraram pregadores e agora estão pregando. E o que acontece quando eles abrem a boca? A Bíblia diz que o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra. Então não é que eles sempre ouviam o que fazer, mas eles tinham o que dizer, porque eles tinham ouvido as escrituras, o que eles tinham como manuscritos, com algum tipo de escritura na mão deles, que foi contado a eles. Eles pregavam o que o profeta Moisés ensinou, o que Davi anunciou nos Salmos. Eles estavam anunciando, e quando eles falavam, Deus entrava em cena e cooperava com eles. Como é que era cooperar? Ele confirmava a palavra que saía da boca daqueles pregadores. Ei, eu não estou dizendo que eles ficavam ali esperando ouvir alguma coisa para depois falar. Era tanta ousadia que eles falavam e Deus vinha e dizia, sim, eu vou fazer desse jeito, porque eles estão falando. Viraram pregadores, diga comigo, viraram pregadores. Então eles fazem cultos agora, e sabe o que acontece com esses adoradores que viraram pregadores? Agora eles têm Instagram, e agora eles têm banners que anunciam na rede social assim, ó, bem bonito, a força motriz da vida espiritual, pastor Gustavo Rain. E agora eu tenho uma agenda ali, eu tenho outra ali, agora eu tenho que fazer isso aqui, agora eu cresci nessa esfera, agora eu tenho família para cuidar, agora tem muita coisa no trabalho porque Deus me abençoou, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, agora eu tenho uma vida para cuidar. Então eu estou pregando ali, as pessoas querem ouvir o que vai sair da minha boca, e eu estou dizendo sobre a minha esfera, mas eu quero que você pense sobre a sua esfera, porque talvez você não prega, mas você é mãe, e você diz que tem que cuidar de criança de manhã, cuidar de criança à tarde, cuidar de criança à noite, e agora os meus filhos são de mim, e você talvez é a esposa, e você diz, eu preciso me dividir entre os filhos e o marido, porque eu tenho que cuidar deles. Você é marido, e você diz, eu preciso dar conta dos meus filhos, eu preciso ajudar a minha família, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, e você tem a sua esfera de ação, e aí você começa a fazer, e vê um milagre acontecendo, e agora você vive em função dos milagres que acontecem, e isso parece em primeira instância maravilhoso, você pode ficar animado, só que no meio dessa situação você pode se distrair, e aquele adorador que virou um pregador pode ser que se disperse e nunca mais apareça, porque está muito ocupado. Então a sua vida de adoração, e ainda que você seja um homem de influência na sua esfera, ou uma mulher, seja em qualquer esfera, não pode roubar o que te trouxe até aqui.
E o que te trouxe até aqui não foi uma foto em cartaz. O que te trouxe até aqui não foi o dinheiro que você tem hoje. Não foi a família que você adquiriu. O que te trouxe até aqui foi Jesus, pelo seu favor e pela sua graça. Às vezes você vai precisar abrir mão de banquetes, como Daniel abriu, mas para ser honrado e para ser livre no meio da cova dos leões. Sabe por que muitos crentes estão sendo tragados pelos leões? Porque eles não têm tempo de oração 3 vezes ao dia, dobrados. Ainda que o diabo não queira me deixar com tempo de oração, eu vou me dobrar, ainda assim eu vou fazer mais do que eu fazia antes. Agora, Marcos 16:20, os adoradores viraram pregadores. E eu estou mais uma vez me colocando nesse lugar para não falar sobre você. Mas você talvez não é um pregador, mas você é uma mãe, um pai, um empresário. E talvez você está usando todo o seu potencial e todo o seu tempo nisso que foi Deus que deu para você. E aí às vezes as pessoas compram uma casa no campo, porque nós estamos na praia. Então não é um alvo nosso comprar uma casa de férias na praia, porque já moramos nesse lugar que as pessoas tiram férias, né? Aí você diz, não, eu quero uma casa no campo. E agora, todo final de semana, você não aparece mais na igreja. Por quê? Porque você tem uma casa no campo. E o fato de ter uma casa no campo não devia ser mais um motivo para você correr para a igreja? Porque quem te deu não foi o dinheiro, foi a graça. Agora você tem um emprego e está ganhando muito mais do que você ganhava antes. Agora você não congrega mais, por quê? Porque está muito cansado, porque você faz muitas coisas durante o dia. Sim, você se tornou alguém que ouviu a palavra, o medo foi quebrado. Aí naquela pregação daquele homem ungido você ficou animado e começou a adorar. E agora, porque você é um adorador, você mesmo fala coisas e o Senhor confirma o que você fala sobre o aspecto financeiro, familiar, emocional, físico. Você está tendo sucesso e o seu sucesso roubou você do lugar de oração. Ei! Cuidado, porque não tem nada mais seguro do que o seu lugar de oração. Veja o que acontece com esses pregadores em Atos no capítulo 1. Vamos abrir o texto aqui. A nossa equipe de louvor pode vir para cá. Atos capítulo 1, versículo 15. Atos capítulo 1, versículo 15. A Bíblia diz que naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de 1 a 120. Quantas pessoas? Não, mais uma vez, quantas pessoas? Mas engraçado, o curioso é que Paulo diz que Jesus apareceu para 500. E não eram adoradores, e não viraram pregadores. E por que só tinham 120? Quem sabe estava no aeroporto pegando o próximo voo, para a próxima viagem dos sonhos, e perderam a oportunidade de estar no lugar certo, onde a promessa ia se manifestar. A vida espiritual não é um pirulito para você se lambuzar. É uma agenda profética, porque Jesus está voltando. E nós precisamos ter esse manto de responsabilidade sobre nós. Você não é dono do seu nariz e está aqui para fazer o que você quer, e agora ele tem que fazer o que você quer. Não, a Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Se o seu desejo não sai da palavra dele, ele não tem responsabilidade em cumprir. Ainda que te traga alegria, o que deve trazer alegria para você é a pauta dele na sua vida. Então viraram pessoas nobres, e agora tem um terno bonito para colocar, e um carro bonito para subir, e uma viagem para fazer, e uma coisa grande para viver. Mas engraçado que só 120 chegaram lá, no lugar onde a promessa ia se manifestar. A minha pergunta é, onde é que estão os outros 380? A Bíblia diz para mais de 500 ele apareceu, não era um número exato, mas vamos pegar os 500, ok? Onde estão os outros 380? Vamos fazer um culto de oração. Se uma igreja tem 500 membros, talvez 30% venha. Vamos fazer um seminário bíblico de escatologia. Se uma igreja tem 1000 membros, talvez 30% venha. Eu estava com um homem de Deus, que a igreja dele tem 2000 membros, e ele estava dizendo uma coisa para mim: olha, no final do ano nós fazemos uma arrecadação para o aniversário da igreja, como a gente faz aqui na nossa igreja, né? E ele disse: esse ano nós conseguimos levantar R$1 milhão. E eu disse: uau, isso é incrível, maravilhoso. Ele disse: eu fico triste, porque essa arrecadação representa 30% da igreja, de mais de 2.000 pessoas. Quem está aqui? Se fôssemos fazer um seminário aqui, como fazemos na nossa igreja, conferências, momentos em que você vai se prostrar, ou se dobrar, ou sentar para aprender sobre aspectos específicos, nós temos 30% de adesão. Se vamos fazer um evangelismo, nós temos 30% de adesão. Eu não sei se na Angola é assim, mas sabe, no Brasil, nós temos geralmente 30%, por quê? Os outros 380 conseguiram o que queriam. E agora?
E agora estão andando por aí. Quando as coisas apertarem, eles se lembram de onde saíram. Mas tem 120 que vão estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E a Bíblia diz que haviam 120 pessoas. E Pedro disse, continua aí vendo: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura. Veja que eles não eram os medrosos, que não conseguiam orar porque estavam intimidados, sem expectativa. Agora Pedro, pela prática da oração, porque quando Jesus aparece, pega ele, aquele que negou Jesus 3 vezes. É tão bonito que aquele que não era, Deus fez ser, para que a gente entenda que não importa quem você seja hoje, a questão é que tipo de atitude você vai ter. Ah, mas eu tenho desejo por isso. Coloca o seu desejo no bolso e faça o que é preciso, o que a ocasião te pede. Não é todos os dias que nós queremos viver na integridade, o que a palavra nos apresenta, mas nós confiamos no Espírito Santo da sua palavra para mortificar a nossa carne mais uma vez. A carne está viva. Você tem emoções, eu também tenho. Você tem sentimentos, eu também tenho. E às vezes você quer tomar um caminho para a direita e a sua carne está pendendo para a esquerda, a minha também. E o que nós fazemos? Nós oramos, porque isso pode ser um quadro de agonia. Você saber que foi chamado para algo e que nesse tempo precisa fazer algo, mas sempre que você para pensar no seu desejo, você se inclina para outra coisa. Então você volta e você faz como Jesus nos ensinou, indo para o matadouro como uma ovelha muda. Às vezes são coisas pequenas que para nós podem ser grandes. E eu não posso dizer para você que esse lugar de sacrifício para você é qualquer coisa, porque só você sabe o quanto te custa. Assim como eu, só eu sei quanto te custa. Então, às vezes estamos numa conversa, você não sabe o que aconteceu comigo, foi assim, e o outro fala, não, eu pior. Não competimos isso, cada um tem o seu ponto de vulnerabilidade. A questão é o que fazemos quando enxergamos. Nesses dias, existem pessoas que vão à igreja e que ouvem a palavra e elas se forçam a pensar que não, Deus é bom e vai ser do jeito que eu quiser, sabe? E a palavra da fé, ela nunca foi um ensino para te dar pretexto para andar na carne, que você faz o que quer, fala o que quer e as coisas vão acontecer. Tem princípios para se manifestarem. Porque se aquela mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue, ela não saísse da sua prisão, do seu presídio, porque uma mulher com fluxo de sangue naqueles dias, ela, se fosse pega no meio da sociedade, ia ser morta. Era lícito matar as mulheres imundas, porque o fluxo de sangue tornava a mulher imunda para aquela cultura. Então se ela saísse e fosse pega, ela seria morta. Mas ela disse, quer saber? Eu não posso ficar no que é conveniente, porque apesar de quase morta, apesar de fraca, ela estava em um lugar em que as pessoas aceitavam ela, porque todos eram doentes. E sair da autocomiseração pode ser um preço alto para você, mas a sua cura não está em ficar nessa aldeia da comiseração, está em sair, ainda que você corra riscos. A propósito, a verdadeira mensagem da fé é te estimular a sair apesar dos riscos, é te encorajar a dar o primeiro passo, mesmo sem saber como é que vai ser o segundo. É te inspirar e te dar segurança que quando você pisa, o mar se abre, ainda que você veja tudo fechado na sua frente. Não é ficar aqui pensando e esperar acontecer, mas é pisar e saber, eu vou pisar e vai acontecer, eu vou pisar e vai acontecer. Então às vezes te custa muito dar esse passo de fé, e às vezes o que você tem que entregar é o seu tempo, a coisa mais preciosa. Veja, nós entramos em dezembro, eu sou pastor dessa igreja, eu e minha esposa. Nós sabemos mais do que todos aqui o quanto tem de gente aqui que precisa resolver a vida, como em qualquer outra igreja, não é só uma coisa daqui não. Mas aí às vezes nós vemos as pessoas fazendo escolhas erradas para o tempo que estão vivendo, e elas sabem, porque o Espírito Santo está dentro, mas elas fingem que não sabem, porque elas não querem o confronto. Mas a mensagem do Evangelho é sobre confronto. Se a palavra que você ouve não te move para a sua próxima fase, não é a palavra de Deus. Quem está aqui, e mais uma vez aqui, eu consigo separar a mensagem positiva da doutrina da fé.
Porque a fé faz seu coração queimar. E o que queima te coloca em movimento. Se você está ouvindo e está parado há tantos anos, cuidado para não morrer antes do tempo. E não é Deus matando, mas é você sem sentido, sem propósito. E a Bíblia diz que tem um propósito para todas as coisas que estão debaixo do céu. Se você está aqui e não tem propósito para você, não tem por que você ficar aqui. Quem está aqui? Aí o diabo entra para roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia está dizendo, volta o texto por favor. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferia anteriormente pela boca. Uau! A Bíblia diz que Pedro agora considera o Espírito Santo. Veja que coisa maravilhosa. Aí a Bíblia diz acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, e começa a pregar, porque aconteceu tudo o que aconteceu até agora. Mas veja o que acontece em Atos no capítulo 2, no versículo 1. A Bíblia diz em Atos no capítulo 2, versículo 1. Vamos ver o que eles estão fazendo em Atos no capítulo 2. Cumprir-se o dia, diga comigo, ao cumprir-se o dia. Sabe o que vai fazer você entrar no cumprimento dos dias? A sua atitude de oração. Então, eu amo assuntos escatológicos. Então nós sabemos, por exemplo, que a qualquer momento Jesus vai voltar. Não precisa mais nada. E você sabe que tem uma coisa que precede a graça, a misericórdia. E nós não sabemos que dia vai ser. E talvez ainda não foi hoje, porque tem muita gente que precisa ser incluído. E Ele está segurando os tempos para que o maior número possível de pessoas possa ser arrebatado, possa ser alcançado, possa nascer de novo. Mas a qualquer momento Ele pode voltar. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Talvez, se estivéssemos orando mais, estaríamos com uma colheita maior de vidas. Porque quando Ele chegar, o que nós vamos ter de troféu para apresentar para Ele são as pessoas que pregamos a palavra para elas. E às vezes você diz, mas eu não sou um pregador na igreja. Ei, mas até as suas escolhas vão falar para quem está do seu lado. Sabe, eu não sou desses que acreditam que você deve trocar a pregação do evangelho por só um bom testemunho para alcançar pessoas. Porque a Bíblia diz que as pessoas serão alcançadas pela palavra proclamada. Então, um bom testemunho tem o seu valor, mas a pregação também. E por que muitos não estão corajosos? Porque olham para si e dizem, tem tanta coisa para eu resolver, como é que eu vou pregar para o outro? Pois é, você precisa orar mais. E urgente, porque quando você vai para um lugar de oração, você para de pensar no seu próprio umbigo. Você pode começar com a sua listinha: meu pai, minha mãe, minha casa, minhas finanças. Isso vai durar 7, 8, 15 dias. Você começa a ir para um lugar mais profundo, que você rasga a sua lista. E de repente você está em lugares longínquos da terra orando, sem saber por quem você está orando. Eu já estive em muitos lugares da terra, dentro da minha sala de oração, viajando numa experiência espiritual. Você pode chegar ao cumprimento de uma promessa de Deus para você sem que ela tenha se manifestado, só na sua atitude de oração. Então, a Bíblia diz que ao cumprir-se o dia, o que fez esse dia se cumprir? Tinha uma palavra estabelecida, mas o que antecedia esse cumprimento era a atitude de oração. Tem muita coisa para se cumprir na sua vida, e não vai se manifestar até que você ore mais. E não é orar para conseguir, mas é orar para deixar tudo pronto, para dizer, Senhor, olha, está tudo pronto aqui. Eu estou em paz, apesar das guerras, da crise. Eu estou novo em folha. Eu tenho expectativa que hoje pode ser o dia. Não precisa ser em 2024, pode ser nessa noite. A Bíblia diz que o dia estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? 120. Os 380 não estavam. Então eles pregaram, mas perderam um grande evento do Pentecostes. Eu não quero estar fora do que Deus está preparando. Quem sabe tem agendas específicas de Deus em que você está se colocando fora porque não está no lugar de oração. E quando você vai orar, você é incluído numa pauta maior que vai afetar muitas outras pessoas além de você mesmo. Então que pena que os 380 se contentaram só em pregar. E deixa eu dizer uma coisa para você: eu considero o ofício do pastor um grande ofício. Eu tenho muita honra em poder ser um pregador da palavra. No entanto,
eu jamais deixaria o meu lugar de oração por um púlpito. Eu não quero que um protocolo no ministério, que uma oportunidade me distraia a ponto de eu não ter tempo para orar. E às vezes, com toda a aceleração, eu piso no freio e digo: não, eu não quero sair, eu não quero conversar, eu não quero bater papo, eu não quero ir para a praia, eu não quero ir para o shopping, eu quero orar. Sabe, às vezes estamos para lá e para cá. Como essa semana eu fui pregar e havia muitos amigos juntos, num outro estado eu estava, na quinta-feira, todos foram almoçar e é uma coisa lícita, mas eu tinha uma nota: não vá almoçar. Tinha um banquete diferente para mim. Eu não estou dizendo que quem foi almoçar não era espiritual. O que eu estou dizendo é que eu tinha uma nota, que eu precisava ficar no lugar de oração. E tem dias em que você não está percebendo, mas que Jesus está chamando você para um lugar específico. A Bíblia diz que Jesus procurou um lugar, até que ele escolheu, é esse. Existe um momento do seu dia, existe uma atitude certa que Jesus vai te encontrar, e é ali que as manifestações acontecem. Então os 120 estavam reunidos no mesmo lugar, e o texto continua dizendo o que? O que nós conhecemos. Veja aí, a Bíblia diz no versículo seguinte, pode passar. Vamos lá. De repente, diga comigo, de repente. Porque quando você tem o costume de orar, é de repente. Não tem nada anunciado para hoje, mas de repente. Eu estou dizendo para você que não tem nada específico anunciado para hoje, mas de repente. Então vamos ficar em pé. Eu não quero falar sobre o batismo, mas eu quero falar sobre o de repente que precede a oração. Muitos de nós precisamos de um de repente em dezembro. E eu estou aqui não é para te desanimar, para te desestimular, porque você, eu nunca vou orar desse jeito. Se for 5 minutos, comece com 2 minutos, mas priorize um tempo da sua vida em oração. Porque quando você vai para o seu lugar de oração, você sai de lá sabendo que de repente, fecha os seus olhos. Se você ora em línguas, comece a orar um pouco em línguas. Eles vão cantar alguma coisa, mas eu quero que você não cante. Se você ora em línguas, ore. Se você não ora em línguas, então você canta. Porque tem coisas específicas para acontecer na sua vida essa semana ainda. Tem um alinhamento para ser liberado sobre você. Tem sentimentos que estão desajustados. Tem gente que está andando muito na carne. Mas essa hora, se você é crente, congrega nessa igreja, não é para chamar gato não. É para orar. Vocês podem cantar.